Queridos, hoje eu gostaria de, em nome do Senhor Jesus Cristo, parar um pouquinho com a sequência dos estudos que nós estávamos fazendo sobre do Deus das sombras ao Deus que derruba os templos. E eu queria meditar com vocês em um aspecto da nossa vida cotidiana e das nossas relações que envolve a família, que envolve o relacionamento entre o homem e a mulher. E para isso eu gostaria de ler com vocês o texto que está em João capítulo 5. O versículo 39 e o versículo 40. Posso ler? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 6, versículo 45. João 6, 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós recorremos à tua graça e à tua bondade. Pai, somos incompetentes para falar dela, para revelá-la, mas o teu Espírito não. O teu Espírito é aquele que pode trazer vida, que pode trazer, Senhor, edificação à tua igreja. O teu Espírito é aquele, Senhor, que pode nos convencer do que precisamos ser convencidos, Senhor. Por isso nós declaramos aqui como igreja, Senhor, confessamos que nós carecemos do Senhor, da tua ação, por meio da tua palavra, gera vida em nós, cura as nossas almas, cura as nossas feridas, salva nesta noite, restaura nesta noite, Pai, e que em tudo o teu Cristo seja glorificado. Amém. Bom, esses dois textos falam de algo que está no meu coração para trabalhar nesta noite com vocês. O texto de João, primeiro, Jesus está dentro de um processo, dentro de um contexto onde as pessoas ou com as quais ele está falando, ele está se dirigindo, são pessoas que têm muito conhecimento,
muito conhecimento das Escrituras e apreciam, dedicam-se, elas vão às Escrituras porque elas julgam ser importante para suas vidas as Escrituras como um princípio ou como um ensinamento, como algo que é capaz de trazer a elas uma informação que em elas, se apoderando desta informação, tendo esta informação, trará para a sua vida um benefício, trará para a sua vida, de alguma forma, algo que vai melhorar a sua vida, algo que vai trazer à sua vida uma condição onde ela pode viver melhor. Porém, quando a gente vai olhar para as Escrituras com um pouquinho mais de profundidade, ou mesmo no texto que nós estamos falando, nós percebemos que Jesus dá um outro enfoque às Escrituras. O enfoque que Jesus dá às Escrituras é que a Escritura tem um objetivo de testificar de que Jesus é o Cristo, testificar dele, para que entendo essa testificação no nosso coração de que estamos diante do Messias, de que estamos diante de Deus, de que estamos diante do nosso Senhor, de que estamos diante do nosso Salvador, nós possamos então recorrer a Ele para que Ele venha prover-nos de algo que nos falta, de algo que sem isto, nada do que nós soubermos fará algum efeito de forma significativa, trará algum efeito de forma profunda, trará alguma realidade espiritual, existencial, e não apenas um postulado cosmético, uma aparência, até porque foi justamente isto que Jesus criticou nestas pessoas que conheciam muito das Escrituras. Ele as chamou de sepulcro caiado, ou seja, pessoas que por fora tinham uma aparência condizente, pessoas que pelo lado de fora apresentavam uma imagem apreciável, apresentavam uma imagem digna de ser observada, de ser admirada, porém havia uma desconexão entre esta imagem e o seu íntimo. O que Jesus chamou de hipocrisia é essa realidade que se sustenta simplesmente na aparência, quando nós achamos que o simples fato de termos um testemunho adequado do ponto de vista das expectativas humanas, ou até mesmo das expectativas que a igreja nos traz, dos conceitos que nós aprendemos na vida, na igreja, onde quer que estejamos, e que tem uma relação com o bem, bom, de que isto é o suficiente para as nossas vidas. E o grande problema disso é que isso cria em nós a ideia de que está tudo bem. E muitas vezes as coisas não estão tudo bem. Muitas vezes a gente olha um auditório como este e a impressão que a gente tem é que está tudo bem. Mas durante a semana, quando a gente começa a viver o ambiente do gabinete, a gente começa a perceber que muitas coisas não estão bem. Que muitas coisas precisam de fato, serem tratadas à luz da palavra de Deus. E estas coisas são justamente aquilo do que nós não nos orgulhamos, aquilo que nós queremos esconder muitas vezes, aquilo que nós não gostaríamos que os irmãos soubessem, aquilo que nós não temos coragem de mostrar. É uma realidade, mas é uma realidade que nós queremos ocultar. E onde nós ocultamos esta realidade? Ocultamos atrás, muitas vezes, de uma vida bem comportada, de uma vida bem equilibrada, de uma vida adequada. Mas como está lá o coração? Como está a relação? Onde há prazer, onde há de fato entrega
entrega, onde há de fato consciência do que estamos vivendo, de como estão as nossas relações. Ontem eu fiz 17 anos de casado, e às vezes a gente ouve das pessoas assim, né? Nossa, né? Quanto tempo, como faz, como não faz. E eu resolvi postar, né? Na minha página, bom, não tem a ver com os acertos, tem a ver com o amor, tem a ver mais com os erros do que com os acertos. Porque as nossas relações não podem estar pautadas nos nossos acertos. E a palavra de Deus vai nos ensinar isto. A primeira coisa que Deus começa a nos ensinar quando nós olhamos para as Escrituras no livro do Gênesis, é que Deus, quando Ele começa a se apresentar, você vê Deus discorrendo, ou a palavra de Deus discorrendo, e Deus manifestando o seu poder, e tudo que Ele fala acontece. Ele diz, haja, 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 haja. E tudo que Ele diz, haja, vem à existência. Mas chega um determinado momento onde você ouve uma palavra que diz assim, façamos. A Trindade está numa relação e ela agora aponta para uma outra maneira de trazer à existência um ser, ou aquilo que Ele designou no seu coração. E Ele diz assim, façamos. Ele não disse mais haja, Ele disse façamos. E quando Ele diz façamos, isso pressupõe relação. Deus vai interagir, Deus não vai simplesmente apontar o seu poder, Deus simplesmente não vai designar a sua vontade, Ele manifesta a sua vontade, uma relação da Trindade, um desejo de ter uma família. Nós já falamos um pouquinho sobre isso quando a gente lê lá em Gênesis 1:26, quando Deus diz assim, façamos o homem. E parece que naquele conselho da Trindade, alguém poderia ter perguntado, mas como? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Ele vai dizer assim, e domine ele. Aí Ele vai dar uma relação sobre o que Ele deve dominar, relação que o salmista no Salmo 8 vai ampliar e vai dizer que é todas as obras dos dedos de Deus. Tudo aquilo que Deus fez. O que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Contudo, o fizeste por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes, e lhe deste domínio sobre as obras das suas mãos. Quem de forma mais lógica você gostaria que tivesse a sua imagem, que tivesse o seu caráter e que governasse sobre tudo o que é teu, senão a um filho? O que Deus está demonstrando de forma clara nas Escrituras é que a razão pela qual Deus nos desejou, nos quis, é a razão de ter em nós a sua família. E este ser humano, ele iria expressá-lo diante de toda a criação, de forma que a criação é este enxoval de Deus para o homem, mas a razão da criação, é por isso que quando nós lemos Romanos capítulo 8, nós percebemos que a criação está gemendo depois do pecado, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus, porque a própria criação entrou num processo de entropia, de morte, de sofrimento com a queda humana, com o pecado humano. E Deus, quando Ele fala de como Ele quer fazer o homem, então Ele expressa que o homem não é fruto do acaso, não é o fruto de uma explosão sem significado, é fruto sim profundo, de um desejo profundo de Deus em ter a mim e em ter a você como seus filhos, como sua família.
Então, a primeira coisa que se expressa é um desejo no coração de Deus. E Deus, então, manifesta esse desejo. E o texto de Gênesis vai nos dizer, vamos lá? Gênesis 1, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós temos uma etapa do desejo de Deus e agora nós temos um segundo momento, que é a criação do homem. E a criação do homem não poderia não expressar o seu Criador, porque a criação do homem tinha isto no seu cerne. Expressar Deus na sua criação. E Deus é uma comunidade, Deus é uma comunhão, Deus é uma relação. Por isso Ele é o Deus façamos, Ele não é o Deus eu faço, Ele é o Deus façamos. E para criar um homem à sua imagem e à sua semelhança, o texto vai dizer que Ele criou homem e mulher, macho e fêmea, Ish e Ishá. O homem não é Adão, o homem não é a mulher, o homem é esta relação pessoal. O indivíduo não tem como expressar Deus. O máximo que um indivíduo pode é expressar o poder de Deus, mas Deus é uma relação, portanto, somente uma relação expressa Deus. É por isso que Deus fala de que na sua igreja, onde 2 ou mais estiverem, Ele vai estar. Porque há necessidade dessa relação na expressão de Deus, porque Deus é comunitário, Deus é uma comunidade, Deus é uma comunhão, Deus é como um. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Então Ele cria homem e mulher. Ele cria uma comunidade relacional. Um homem e uma mulher que se casam, que se complementam, que expressam uma relação, de tal forma que eles são um. Então a primeira etapa é o desejo de Deus, a segunda etapa é a criação de Deus, e a terceira etapa é a formação dessa criação. Vamos supor que você desejou construir uma casa. Aí você criou esta casa. Você convidou o Deide Lucchesi, você convidou o Nil, você convidou um arquiteto do seu gosto, e você foi lá e criou como você queria esta casa. E num terceiro momento você formou esta casa. De tal forma que o homem e a mulher foram criados juntos, no mesmo instante. Às vezes nós pensamos que Deus olhou e falou assim: puxa, eu errei na dose. Eu achei que só esse tanto de farinha aqui ia dar, mas não deu. É melhor eu acrescentar um bocado a mais. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer um ser que seja correspondente a ele, equivalente a ele. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe seja idônea, que esteja na mesma altura.
Não. Deus, quando cria, cria homem e mulher, macho e fêmea. Quando Ele forma, quando Ele vai ter interação, relação com a sua criação, ela já começa ali, na manufatura. Ele começa a fazer o homem e num segundo momento, o texto das Escrituras vai nos dizer que Deus tira uma costela de Adão e dessa costela lhe traz uma mulher. Durante muito tempo, os teólogos liberais tiravam sarro desse texto. Diziam, que idiotice. Hoje, com o avanço da ciência, a gente vê os caras fazendo isso com ovelha, né? Arranca-se pedaço e se faz um clone. Parece que até o sono é uma anestesia, né? Vamos dar uma anestesia aqui no homem. E quando Deus traz esta mulher ao homem, no capítulo... Vamos ler esse texto? Vocês estão a fim de ler, não? Gênesis 2, 22 a 25. Posso ler? Vocês estão aqui, gente? Ah, beleza. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, chamar-se-á mulher, porquanto do varão, ou do homem, foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornar-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A primeira fala de Adão diante da sua mulher é: ela sou eu. Ela sou eu. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Ela vai chamar mulher porque ela foi tirada do homem. Ela vai chamar varoa porque ela foi tirada do varão. Ela vai chamar homem feminino porque ela foi tirado do homem masculino. De tal forma que eu e ela não temos distinção. Eu e ela somos como um. Somos uma comunidade. Somos uma comunhão. Somos uma relação. E é muito interessante porque nós vivemos dias em que os casamentos nada mais são do que a associação de dois indivíduos. Nós não podemos generalizar isto, mas nós sabemos que não é raro os casos que nos chegam onde você vê de fato dois indivíduos que não conseguem ser pessoa, que não conseguem se relacionar, que não conseguem se ver no outro, porque tem uma vida própria, tem um sonho próprio, tem uma conta própria, é tudo separado. As suas vidas servem de acordo a um propósito meu, pessoal, a um propósito, a um sonho, a um projetinho meu criado, feito, onde neste momento tal pessoa me contempla o meu projeto, é favorável ao meu projeto, mas a partir de um momento onde isto começar a criar alguma dificuldade para a minha vontade, o que pairá sobre a minha mente será a possibilidade de me amputar, de me separar, porque não enxergo no outro eu mesmo.
vejo no outro alguém à parte de mim, separado de mim. Alguém que eu posso estar unido, mas não o verei como um. E isso tem sido bem comum nos nossos dias. Nunca se casou tanto nos nossos dias. Quando eu vou celebrar um casamento, a primeira coisa que eu tento trazer à consciência das pessoas é, viu, vocês estão seguindo a maré, a correnteza, ou vocês têm consciência do que está acontecendo aqui? Porque casamento é um milagre. Casamento é coisa para Deus fazer. Não é coisa para o ser humano se arvorar a esse caminho. Casamento é o ambiente onde eu sofro consciente e seguro. Você já imaginou o quanto Deus sofreu por nos criar? Você já pensou nisso? E considerando que Deus sabia disso de antemão, por que isso não foi suficiente para Deus dizer assim, quer saber de uma coisa? Vamos ficar com os anjinhos aqui mesmo, vamos fazer um lugar bacana. Porque se eu criar essa rapaziada aí, e essa rapaziada der trabalho, e vai dar trabalho, eles não vão ter condição de arcar com o problema que eles vão gerar. Esse problema, quem vai ter que arcar com ele, sou eu. E não vai ser pouca coisa não. Isso vai custar o meu encolhimento. Vai custar o Deus Todo-Poderoso levar tapa na cara. Vai custar o sacrifício do meu filho. E mesmo assim, o Senhor cria. E mesmo assim, o Senhor nos criou. Você já parou para pensar no casamento? Quanta coisa você tem que abrir mão? Primeiro é o seguinte: as mulheres que disserem sim a um homem, dirão não a todos os outros. E os homens que disserem sim a uma mulher, estarão dizendo não a todas as outras. E isto dói. Eu vou falar como homem, nos homens. E eu creio que também nas mulheres. Tem hora que elas devem falar, meu Deus, eu devia ter aceitado o pedido de namoro daquele rapazinho que me pediu primeiro lá na escola, eu não aceitei. Resolvi aceitar desse rapaz. E agora olha o pepino que eu estou. Você já pensou como o ambiente da família é um ambiente que Deus usa para nos livrar de uma vida que é vivida sem nenhum tipo de propósito ou sentido, porque ela é simplesmente vivida para nós? Uma vida onde só o que me interessa é a minha vontade, o meu desejo. E tem tanta gente que faz do casamento a mesma coisa. Tem gente que casa para ser feliz. Quando você casa para ser feliz, você está dizendo algo. Você está dizendo assim, eu sou um infeliz. E o que tem lá do outro lado? Outro infeliz. E aí você junta dois infelizes, refém de suas carências. Tem chance do negócio desse dar certo? Na boa.
Então, se você estiver aqui pensando em casar para ser feliz, eu vou dizer para você, não casa. Não casa. Porque casamento não é... Quando a gente fala aqui de cruz, o pessoal fala assim, rapaz, vocês só falam de cruz. Vocês só falam de novo nascimento. Vocês só falam de... Vocês não têm outra coisa para falar, não. Gente, isto está no cerne, no âmago de tudo. Porque é isto que está operando com efeito desde antes da fundação do mundo, ou seja, a cruz de Jesus. Porque é a única maneira de Deus nos criar. É se a cruz que nós conhecemos na história e que Deus vivenciou na nossa história fizer parte da essência de Deus. Caso contrário, Deus não nos cria. E o casamento é este lugar onde eu e você somos trabalhados por esta cruz diariamente. É nesse lugar onde você vai abrir mão. É nesse lugar onde você vai aprender a perdoar. É neste lugar onde você vai aprender a receber o outro como o outro é e não vê-lo como um estranho. O texto vai dizer que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Se ela tem um problema, o problema é meu. Se eu tenho um problema, o problema é dela. Se ela tem uma alegria, a alegria é minha. Se ele tem uma alegria, a alegria é dela. Porque nós somos um. Nós somos uma comunidade. De tal forma que o casamento, a família, é este ambiente do serviço, é este ambiente onde eu posso sofrer. Sabe qual que é o problema da depressão? Sabe o que significa depressão? Depressão é quando você tem uma pressão externa maior do que uma pressão interna. É igual esses buracos que a Sanepar faz aí em Londrina. Então ela vai lá, cava um buraco, daí ela vem e coloca um asfalto assim de qualquer jeito, não é verdade? Só que aquele asfalto ele não está pronto para aguentar a pressão do meu carro, do seu carro, do caminhão que vai passar, e daqui a pouco aquilo vira uma depressão, certo? Não fica um buraquinho assim, ó? E você passa com o carro ali, aquele negócio quebra. Depressão é quando nós temos uma pressão maior do que a pressão interna, a disposição interna. E o sofrimento, ele só nos oprime demais porque nós não sabemos por que estamos sofrendo ou por quem. Quando nós sabemos o porquê estamos sofrendo, quando nós sofremos com propósito, o sofrimento não tem a capacidade de tirar de nós a disposição e a alegria da vida. Lembre-se que Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele diz assim, eu aprendi a estar contente porque está tudo legal. Não. Aliás, quando ele vai dar o pedigree dele ali, a gente vê que é um cara que experimentou bastante sofrimento. Mas eu sei por que estou sofrendo. E eu sei que vale a pena sofrer por causa disso. Sabe por quê? Porque eu sei da onde eu vim. Eu sei o que estou fazendo. E eu sei para onde eu vou. Eu sei que o casamento não é um fim em si. O casamento é algo que serve a um propósito que é muito maior do que eu. Tem a ver com o desejo do meu Pai de estabelecer uma família.
Dá para entender isso? Ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando o Senhor diz assim a Abraão: Abraão, sai da sua terra. Ali é o segundo chamado em Gênesis capítulo 12. Quando a gente lê Atos capítulo 7, Estevão nos ensina que Abraão já havia sido chamado em um determinado momento, mas ele não sai, ele vai até um ponto e para. Mas depois você vê Deus reiterando esse chamado no capítulo 12, ele diz: Abraão, sai da sua terra que o negócio vai ficar bom para o seu lado. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou fazer o seu nome grande, eu vou fazer de você pai de nações. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é um homem que passa a ser muito próspero. Abraão é um homem que passa a ser muito famoso. Certo ou errado? Nós estamos falando dele aqui hoje. Agora, o objetivo de Deus era fazer de Abraão um homem próspero, um homem famoso? Sim ou não? Não. Qual que era o objetivo de Deus? Abençoar todas as famílias da terra. Ainda que para isso Deus, nesse processo, lhe deu posses, lhe deu fama, lhe deu uma família grande. Contudo, o objetivo estava para além. Estava com o fato de que eu e você poderíamos hoje aqui ouvir o Evangelho, receber o Evangelho, e a bênção de Abraão pudesse chegar sobre mim e sobre você. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo se tornou maldito para que eu e você fôssemos abençoados com a mesma bênção de Abraão. E ele está falando do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é ser abençoado com o Espírito Santo de Deus? É ser feito um com Deus. É ser feito da mesma natureza de Deus. É participar da família de Deus e dos propósitos de Deus. A gente acha que bênção são as coisas. Não são as coisas. Se você está achando que a bênção é as coisas, você está diminuindo demais o que Deus tem feito na sua vida. O que Deus quer fazer é através da minha e da sua vida. Tem a ver com gente, tem a ver com família, tem a ver com evangelho, tem a ver com regeneração, tem a ver com salvação, tem a ver com meter o pé na porta do inferno, tem a ver com anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem a ver com ser sal da terra, tem a ver com ser luz deste mundo, tem a ver com ser. E quando Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele exclui os indivíduos. Se Deus tivesse dito: em ti serão benditos todos os indivíduos, ele incluiria as famílias. Mas ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque o propósito do Senhor é uma família. Então, amado e amada, eu quero dizer para você, casamento é um lugar onde a gente sofre, onde a gente se alegra, onde a gente briga, onde a gente pede perdão, onde a gente faz as pazes. Porque o casamento é família. Agora, como que Deus nos ensina? Como que é o jeito de Deus ensinar? Vocês estão tensos hoje. Vou até tomar uma aguinha aqui para... O texto que nós lemos diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Você já reparou como que Deus ensina? Quando Deus disse assim ao homem, viu?
De todas as árvores do jardim comerás livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu lhe faço uma pergunta, adiantou? Quando Deus disse assim a Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, adiantou? Quando Deus disse assim, vai para a terra que eu te mostrarei, adiantou? Não, irmão, ele entrou no Egito. Quando Deus mandou ele sair do Egito, ele trouxe Agar. Vocês sabem o que aconteceu, né, gente? Sim ou não? Quando Deus trata com Isaac, quando Deus trata com Jacó, Jacó é uma figura que só por Deus. Qualquer um de nós, por mais quebradinho que seja, se alguém vir mexer com a nossa família, a gente fala assim, ó, você pode tocar na minha família só se você passar por cima do meu cadáver. Jacó fez diferente, colocou a família e os bens na frente e foi lá para trás se esconder. De tal forma que Deus falou, não, eu vou descer lá, vou dar um pau nesse caboclo. E Deus vai lá e toca a coxa dele. Você quer falar de Moisés? Moisés já achou que era o libertador, que ele podia sair dando tapa e matando os outros. Deus olhou e falou, rapaz, vou ter que deixar esse cara uns 40 anos no deserto, para depois começar a trabalhar com esse moço. Você quer falar de quem? De Davi? O homem segundo o coração de Deus? Você quer falar de quem? Você quer falar de Pedro? Pedro, o que está lá em Mateus 26? O Senhor chega para Pedro e fala, Pedro, eu tenho uma notícia legal para te dar, cara. Que notícia? Não, é que hoje vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Hoje aquele negócio de cruz que a gente conversou lá no capítulo 16, então hoje vai acontecer e vai ser o seguinte, vocês vão rapar fora, vocês não vão ficar vocês não vão segurar o rojão nenhum de vocês, vocês vão me largar. E ele fala, capaz. Tô te falando, rapaz, eu tô te falando, eu tô no comando do negócio, eu tô te falando. Ele falou, não, o senhor não está entendendo. Todos esses aqui até pode, agora eu não. Se precisar morrer, eu morro, mas eu não nego o senhor. Jesus falou, o galo não vai ter nem cantado. Se fosse eu falar, eu ia pôr uma galinha ali para cantar, mas para ficar ruim para o seu, eu vou colocar o galo. Adiantou? Eu pergunto para vocês, adiantou? Quem que você quer pegar nas Escrituras? Como que Deus ensina, amados? Deus ensina no nosso fracasso. Deus ensina nos colocando diante da nossa realidade. O problema é isso. Nós não queremos a realidade acerca de nós. Nós estamos contentes com a imagem que nós projetamos de nós. Mas Deus não. Sabe por quê? Porque Deus ama a gente de verdade. Porque família é lugar de nudez, sem vergonha. Família é lugar onde a gente pode ser. Família não é lugar para fariseu. E aí Deus permite os erros, permite os sofrimentos, os equívocos. Vocês lembram de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, como o pai trata com aquele filho? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O que te cabe, filhão? Não te cabe nada, mas toma aqui, eu vou financiar a sua loucura. Por que esse pai não disse assim, filho, deixa eu te explicar. Não vai que vai dar problema. Você acha que ele não sabia? O que você acha? Se eu disser assim para você, meu camarada, querido, não adultera. Você sabe ou não sabe disso?
Você comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, querido, querida. Vocês sabem do bem e do mal, e Deus corroborou isso. Na boca da serpente ele disse assim, ó, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Você sabe de cada coisa errada que você faz. E você sabia antes de fazer. Você e eu sabemos de cada coisa certa que devemos fazer. O problema é que nós não fazemos. Paulo vai dizer no capítulo 7 que ele não se compreende, que ele não se entende. Ele diz, segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma lei que milita contra a lei do meu entendimento, porque quando eu quero fazer o legal, o bacana, o bem, o mal está comigo. De tal modo que o mal que eu não quero fazer, eu faço. Agora o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E sabe como que a gente aprende isso, amados? A gente aprende isso, Ericão, no fracasso. Sabe por quê, amados? Porque enquanto nós temos recurso em nós, nós não dependemos de Deus. E quando eu te ensino o que fazer, eu conto com uma coisa que está alicerçando tudo isso. A sua capacidade de pôr em prática o que eu estou lhe ensinando. Eu conto com a capacidade humana. Eu parto desse pressuposto. Querido, haja assim, que as coisas darão certo. Não faça isso, senão as coisas darão errado. E eu estou contando com a sua capacidade de pôr em prática o que eu estou lhe ensinando. E sabe o que eu gero em você? A confiança na carne. A confiança na carne. Esta mesma carne que o Senhor veio crucificar. Eu estou dizendo a você, irmão, não leve tão a sério. Você é capaz. A carne está legal, a carne é difícil, ela é dura, mas você consegue. Quando eu estou dizendo para você princípios, eu estou confiando que você é capaz de pôr esses princípios em prática. Princípios que você já sabe. Que não precisa ninguém lhe falar. Porque você já tem o conhecimento do bem e do mal. Eu simplesmente suscito em você a possibilidade de confiar naquilo que Deus não confiou. Enquanto há recurso em nós, nós não dependemos de Deus. Mas Jesus está dizendo o seguinte, ele diz assim, todo aquele que ouve o meu Pai e aprende dele, esse vem a mim. Sabe por quê, amados? Quando a gente olha para os fariseus, você acha que o fariseu era um caba ruim? Caba bom, rapaz. Pensa num caba bom. Um caba top. O povão gostava dos caras. Porque quando nós nos identificamos com um princípio e o pomos em prática, nós temos a capacidade de degenerá-lo em coisa ruim. Quando o fariseu está dizendo assim, Deus, graças eu te dou, Senhor. Por quê?
porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, eu não. Eles são malfeitores, eu não. Eles são adúlteros, eu não. Pelo contrário, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ou seja, até aqueles princípios que tinham o seu valor, que são identificados com a bondade, têm a capacidade de lhe convencer que ele não é feito da mesma massa que eu e você somos. Que ele é alguém especial, que ele é alguém diferente. É por isso que quando ele ora, Deus não ouve. Como Deus profetizou lá em Isaías que não ouviria. Ele pode só orar de si para si. E quando você não consegue colocar os princípios em prática, sabe o que acontece, amado? Você diz assim: essa vida não é para mim não. Essa vida é para o outro. Ou você vira um hipócrita, se acostuma com a estrutura. Mas todo aquele que aprende de Deus, e o jeito de Deus trabalhar comigo e com você, amado, é nos levando ao encontro com a gente, com o nosso fracasso. Esse vem a mim, Jesus diz. Esse recorre a Cristo. Porque quando nós aprendemos de Deus, nós vemos que nós somos incapazes de amar, incapazes de ser fiel, incapazes de perdoar. E aí nós recorremos a Jesus, porque nós temos um propósito. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei para onde eu vou. Tem a ver com quem eu sou em Jesus. Não tem a ver com ir para o céu ou para o inferno. Isso não é nenhuma questão para mim. Eu atendi um casal. E o marido adulterou. E o marido adulterou e falou: rapaz, é isso mesmo, pastor. Vieram para eu atender, eu adulterei mesmo. E é o seguinte, estou gostando da moça, tem mais isso. Estou gostando da moça e não vai ter jeito. Vou fazer o quê? A minha mulher é uma santa. Mas eu queria que ela me perdoasse, mas não tem nem coragem de pedir perdão para ela. Ela vai largar de mim e vai largar com razão. Se eu fosse ela, faria a mesma coisa. E eu não sei, pastor, porque eu também não quero largar da moça lá, não. Falei: irmão, calma aí, vamos conversar aqui. Comecei a compartilhar com ele as escrituras e apontar a Jesus para ele. Não se trata do que você quer, se trata do propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Não se trata de você. E se você não tem força para obedecer a Deus, eu sei que tem alguém que pode ser essa força em você. Vem a mulher. Surtada no plantão. Vagabundo! E eu estou ali: Senhor, tem misericórdia, Pai, aquele negócio todo. E daí o Senhor me dá uma palavra. O Senhor diz assim: diz a ela que Davi, quando adulterou, disse assim: contra ti, somente pequei. Mas que quando ele contou o exército, ele disse: grande pecado cometi contra o Senhor. Eu falei: senhor está de brincation with me. Falei: irmã amada, Deus mandou te dar uma palavra. Falei: Ela falou: qual que é, pastor? Aí eu falei isso para ela. Ela falou assim: mas o que isso quer dizer? Eu falei assim: eu sei, mas eu não vou te falar não. Vai perguntar para Deus. E ela foi orar ao Senhor. Ela voltou no outro dia, desesperada, branca. Ela falou assim: pastor do céu, Deus me falou. Pensa numa mulher ponta firme, pensa numa mulher crente,
Pensa numa mulher administradora da sua casa. Ela falou assim: pastor, eu nem sei como é que esse caboclo fez isso, porque eu controlo os centavos da minha casa. Para ele ter feito isso aí, ele teve que ter tirar dinheiro de algum canto, porque da nossa conta não foi. E tudo que ia acontecer na casa dela, eu estava atendendo, o celular tocava 3, 4 vezes. Posso não sei o que lá, posso não sei o que lá, os filhos falando. Ela falou assim: eu sou Deus da minha casa. Eu controlo a minha casa. Este é o meu grande pecado e eu quero me arrepender diante do Senhor. Mas quando eu e você olhávamos para o cara e diríamos: safado, vagabundo. E olhávamos para ela e diríamos: coitadinha desta serva do Senhor. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Controle. Controle. Eu falei para ela assim: irmã, quando a mulher vira o marido fica sem mulher e a mulher fica sem o marido. E aquele casamento foi a vala. E eu falava: Senhor, tem misericórdia, eu estou nesse meio aqui. Vamos falar, o pastor Alexandre, só foi o pastor Alexandre aconselhar que daí foi para a vala o negócio mesmo. E daí sabe o que aconteceu? O casamento morreu. E sabe o que aconteceu? O casamento nasceu de novo. Morreu aquele casamento onde eu vivo para mim, onde as coisas têm que ser do meu jeito, onde o cara tem que ser desse jeito, senão eu não o amo. Onde a mulher tem que ser daquele jeito, senão eu não a amo. E nasceu um casamento de 2 fracassados que vivem na aba de Jesus o tempo inteiro, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. O tempo todo. Eu já contei sobre a minha tentação de adultério, eu vou contar hoje já aqui de novo. Eu atendendo também uma situação, pensa numa moça extremamente bela, agradável, com uma história difícil, triste, que parecia que eu tinha quase que uma obrigação cristã de dar alguma alegria àquela mulher. Vocês dão risada, né? O povo que eu já atendi, que eu já contei essa história, está surtando aí nas cadeiras. Mas beleza. Um dia, essa mulher chega para o atendimento e fala assim: pastor, eu estou apaixonada pelo senhor. Quando ela falou isso, o meu chão desapareceu. Minha mulher viajando, ia ficar 30 dias fora. E aquilo encontrou ninho aqui no coração do pastor. E eu ia almoçar com o Glênio, fui para a casa do Glênio, e eu ia dando soco no volante do carro. Assim, se alguém visse na rua, eu falava: meu, o cara tá louco. Eu falava assim: Deus socorro, Deus socorro, Deus socorro, Deus socorro, Deus socorro, eu não vou aguentar. E daí cheguei na casa do Glênio para almoçar. Não rolou clima. Eu falei: não vou falar nada não. Aí eu saí dali, liguei para 2 da Caverna de Adulão. Sabe o que é Caverna de Adulão? Aqueles caboclos que estão na igreja que você não dá um feijão para eles. Sabe, é os miseráveis, os aflitos. Vê lá quem eram os parceiros de Davi lá na Caverna de Adulão. Só gente do bem. Liguei para 2 desses. Foram comigo numa lanchonete. Eu falei: irmãos, está acontecendo isso aqui, ó. Eu estou sendo tentado nessa área e eu não vou aguentar. Esse troço encontrou ninho no meu coração. Eles só falaram uma coisa para mim, eles disseram assim: irmão, a igreja vai te cercar.
E eles me abraçaram e eles oraram comigo naquele dia. E eu fui para minha casa, era o lançamento do filme Troia. Quantos lembram aqui do filme Troia? Ninguém lembra? E o rapazinho rouba a Helena de Troia, vocês lembram disso? Rouba a Helena de Troia, tá levando, daqui a pouco ela chama o Heitor, ele chama o Heitor lá, abre a escotilha e o Heitor olha e fala, meu, você tá maluco? Ele fala assim, que maluco o quê? Por ela eu mataria ou eu morreria? Aí o Heitor diz assim, viu? E as mulheres que perderão seus maridos nessa guerra? Porque você não sabe, agora vai ter uma guerra. E os maridos que terão as suas esposas violentadas? E as crianças que perderão seus pais? E os pais que perderão seus filhos? Por causa disso que você chama de amor, que você chama de morte. E o amor do seu pai por Troia. É como se ele estivesse dizendo assim, e o amor do seu pai pela igreja. Porque você não sabe, filha, sua mulher vai morrer. Você vai morrer, essa mulher vai morrer, o marido dela vai morrer, os seus filhos vão morrer. Morrer não é só cair duro não, viu gente? Morrer é tudo aquilo que impede a vida. E eu falei, Senhor, a tua palavra diz que eu fui crucificado com Jesus Cristo e que vivo não mais eu, mas que Jesus Cristo vive em mim. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se eu tenho ouvido de ti, se eu tenho aprendido de ti, eu estou recorrendo a Jesus. Jesus, vem ser a minha santidade. Senhor, vem ser a minha fidelidade. Vem ser aquilo que eu não sou em mim mesmo. E o Senhor sustentou, eu cheguei para ela e falei, querida, dizer que eu não quero é mentira. E eu não estou com medo de ir para o inferno, porque inferno não é mais uma questão para mim, sabe por quê? Da mão do meu pai, ninguém arrebata. Isso tem a ver com o conhecimento de um caráter. Meu pai não quer isso. E ainda que eu queira, contudo, eu sou chamada a dar ouvido ao meu pai. E ainda que eu não tenha poder para fazer a vontade do meu pai em mim mesmo. Contudo, eu não vivo pelo meu poder. Eu vivo pelo poder de Jesus. Pela vida da ressurreição, amados. Portanto, encerrando, eu diria a você, louve a Deus pelo ambiente da sua casa. Louve a Deus pela mulher que você tem, pelo marido que você tem. Talvez você não tenha nem razão. E o amor é isso mesmo. Ou você acha que Deus te ama com razão? Você acha que Deus te ama com razão? Eu falo que eu gostaria... o problema, eu falo assim, eu não gostaria de ser amado por Deus, eu gostaria de ser admirado por Ele. Falar assim, nossa, aquele rapaz ali, vale a pena. Não vale, cara, não vale um feijão. E aí eu vejo o amor de Deus, e acontece aquilo que Paulo disse, o amor de Cristo vai me constrangendo. Eu falo, Senhor, amor é milagre. E é Deus quem pode depositar esse amor no meu e no seu coração. Dependa de Deus, recorra a Deus. Não confie em você, não confie nos princípios, não confie na ciência do bem e do mal. Confie totalmente naquele que morreu, mas ressuscitou. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e as nossas famílias diante do Senhor. Pai, nós temos ouvido do Senhor e aprendido do Senhor, e por isso nós recorremos a Jesus, nós vamos a Jesus, porque Ele é o nosso sustento. A Tua palavra nos ensina que nós vivemos pela fidelidade dEle, Senhor. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fidelidade do Filho de Deus, pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor, livra-nos de fazer da nossa crucificação com Jesus uma doutrina, mas dá-nos a alegria de levar em todo momento, em todo lugar, o morrer de Jesus, ou seja, não confiar na nossa carne, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo que é mortal,
E a vida de Jesus se manifeste nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nos nossos namoros, onde quer comendo, quer bebendo um bom vinho, Senhor, ou quer fazendo outra coisa qualquer, que nós possamos viver como igreja para a Tua glória, Senhor. Pai, sara as nossas famílias, dá-nos a alegria de pertencer à Tua família, Senhor, e de quando tiver que sofrer, mas sabendo por que está sofrendo, porque tem a ver com a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, é ela quem nos santifica, Senhor, é ela quem nos vivifica, Senhor. Por isso, Pai, eu coloco a vida das famílias dessa igreja, e peço que o Senhor a sare, e peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos faça, de fato, sal e luz, que o Senhor não nos permita confiar em nada, a não ser na vida de Jesus Cristo, na vida da ressurreição, em cada um de nós, e nós dizemos como igreja, amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.